Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira catequese a respeito do Espírito Santo. Nosso tema de hoje, da nossa breve reflexão, é o Espírito Santo na Sagrada Escritura. Graças a Deus nós temos acesso às Sagradas Escrituras, aos textos sagrados, que nos comunicam a pessoa do Espírito Santo e sua ação, seu papel na economia da salvação. Nós veremos brevemente quais características da revelação acerca do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, como nós mencionamos na primeira catequese, é chamado de Ruá Yahvé. Ele pode ser identificado, entende? Nessa expressão Ruá Yahvé. Ele o Espírito de Deus, o sopro de Deus, o vento de Deus que organiza a criação estava presente no princípio da criação, porque ele é coeterno com o Pai e o Filho, estava presente no princípio da criação e pairava sobre as águas. E é interessante como nós observamos que o Espírito Santo, o Ruá de Deus, o sopro de Deus, é o possibilitador da vida, é o vivificador. O segundo relato da criação, no livro do Gênesis, especifica essa realidade. Convido vocês a tomarem na mão a Bíblia, no capítulo 2 do livro do Gênesis, no versículo 7, que diz assim: Então, o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então veja, o hálito de vida, o Ruá Yahvé, que possibilitou aquela matéria, a argila, o barro, tornar-se um ser vivente, o ser humano como é definido no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, pode ser identificado como o vivificador, como sopro de vida, hálito de vida, como um vento. Várias vezes, quando você lê a Bíblia nos textos do Antigo Testamento, você perceberá que por trás da brisa, da expressão vento ou sopro, você poderá ali identificar uma referência ao Espírito Santo. Mas há também, entre os textos do Antigo Testamento, uma outra acepção pela qual nós podemos identificar a ação do Espírito Santo, que é a ação do Espírito por meio dos obreiros no templo, que executam o ofício divino no templo de maneira oficial. Também o Espírito Santo pode ser identificado como aquele possibilitador da arte de governar, do poder de governar o povo de Deus, de estar à frente do povo de Deus, como ungido por Deus. Além disso, nos livros proféticos, nós conseguimos perceber a ação do Espírito Santo como um inspirador da profecia, como um inspirador no interior do profeta, que se torna então um arauto da palavra de Deus, de uma palavra que não pertence a ele, mas de uma palavra que lhe vem do próprio Deus, graças à ação, à moção do Espírito Santo. Há ainda uma quarta acepção a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento, que é o Espírito de santidade, o Espírito Santo como aquele que realiza a justiça na vida humana, que torna uma pessoa justa, que faz essa pessoa submissa à vontade de Deus, faz essa pessoa, auxilia a pessoa fiel a conformar a sua vida aos mandamentos de Deus, que era considerado pela tradição judaica como o princípio da sabedoria, como os livros sapienciais do Antigo Testamento também referendam. Com isso, nós conseguimos perceber com muita clareza que o Espírito Santo tem uma presença marcante desde a criação e perpassa todos os livros veterotestamentários. Mas há ainda uma quinta concepção do Espírito Santo que se torna muito fundamental para nós cristãos. O Espírito Santo pode ser também percebido no Antigo Testamento como um fenômeno essencialmente messiânico, como o Espírito que pousa sobre o Messias, o ungido de Deus, o Cristo,
Então, o Espírito Santo é entendido como aquele que unge o Messias para cumprir a missão a qual ele foi enviado, a missão que lhe é dada pelo próprio Deus. É interessante isso porque quando nós, então, ingressamos no Novo Testamento, observamos que sobre Cristo, sobre o Messias, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, paira o Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo é ungido, não meramente com óleo, nosso Senhor Jesus Cristo é ungido com o Espírito Santo. Isto desde sua concepção até a sua ressurreição. Jesus, irmãos e irmãs, é concebido pelo poder do Espírito Santo. De alguma forma, na sua concepção, no seu ingresso neste mundo terreno, Jesus é já plasmado, plenificado pelo Espírito Santo de Deus. E antes de Jesus, o Espírito Santo já animava João Batista, já animava a palavra profética de João Batista, de São João Batista. Nós observamos então o Espírito Santo que recai, que plenifica a Virgem Maria, a cheia da graça. Graça é um dos nomes do Espírito Santo e que produz na Virgem Maria, que fecunda a Virgem Maria, fazendo-a gerar na carne e no tempo Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado, tenda armada de Deus entre nós. Nós também observamos durante a vida de Cristo uma presença marcante do Espírito Santo. O Espírito Santo conduz o ministério público de Jesus. Jesus atua pelo Espírito. Interessante recordarmos aquela passagem quando Jesus estava na sinagoga e se levantou para proferir a leitura. Ele abre o rolo do profeta Isaías, uma palavra profética sobre tempos messiânicos, né? O profeta Isaías é lido por Jesus na sinagoga e Jesus o interpreta a partir de si mesmo. Jesus abre o rolo do profeta Isaías e pronuncia a leitura, que diz mais ou menos assim: O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou com a unção, para proclamar a boa nova aos pobres, a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para inaugurar um ano novo da graça de Deus. E Jesus diz: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Nele, o Cristo, o Messias, em Jesus, se realiza a unção plena do Espírito Santo, que é a força motriz de sua atuação, de seu ministério público. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus é transfigurado pela força do Espírito. Jesus realiza sinais, curas, libertações na potência do Espírito. E de Jesus, no alto da cruz, quando ele, conforme a teologia joanina, compreende, né, a morte de Jesus como uma glorificação de Deus, do lado aberto de Jesus jorra o sangue e a água da nossa regeneração, a água que é o Espírito Santo que nos purifica em nosso batismo. Jesus Cristo, no terceiro dia, é ressuscitado pelo poder de Deus. Sobre ele recai a força de Deus, a potência de Deus, o Espírito Santo de Deus que o justifica, ressuscitando dos mortos, dando-lhe vida definitiva, vida eterna, vida de ressuscitado. E esta vida da qual Jesus está pleno, Jesus sopra sobre os discípulos reunidos em cenáculo. Veja que interessante, nós que compreendemos o Espírito Santo no Antigo Testamento como sopro de Deus. Jesus ressuscitado entra no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, com medo, sem saber como proceder a partir da morte de seu mestre. Jesus ressuscitado ingressa naquele espaço onde os discípulos estavam reunidos e diz as Escrituras, diz os Evangelhos, sopra sobre eles o Espírito, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Aqui está então claramente uma continuidade com a compreensão do Antigo Testamento a respeito do Espírito Santo. Jesus sopra sobre os discípulos, sopra sobre a igreja o Espírito Santo de Deus. E depois de sua ascensão, quando Jesus, já no alto dos céus, na glória de Deus, está continuamente
intercedendo por nós como único mediador entre nós e Deus, o Pai. Jesus, do alto dos céus, nos envia o Espírito Santo Paráclito, o Consolador, aquele que não nos abandona, mas que nos conduz à compreensão plena dos mistérios de Deus, da verdade do Evangelho. Ele, o Espírito Santo que Jesus derrama sobre a igreja em Pentecostes, enviado evidentemente pelo Pai, esse Espírito Santo que faz com que a igreja seja de alguma forma reunida, unificada, mas que se desperte em sua ação missionária, saia para proclamar, para propagar a verdade de Deus, motivada, sustentada, animada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que conduz à compreensão plena da mensagem, da doutrina, da revelação de Jesus Cristo e que também defende os discípulos e discípulas do Senhor nas suas tribulações, nas suas dificuldades e nas suas angústias. Então, irmãs, nós vemos claramente que no Antigo e no Novo Testamento o Espírito Santo se manifesta muito presente na vida do povo de Israel, na vida de Jesus, mas também na vida da igreja. É o que São Paulo consegue desenvolver em sua teologia, que compreende o Espírito Santo como o Espírito de Deus, como Espírito de Cristo, compreende o Espírito Santo como Senhor que dá a vida e que é o dom por excelência, a fonte de todos os demais dons. O dom com D maiúsculo podemos inclusive dizer. É interessante que também o Espírito Santo na teologia paulina realiza na vida dos fiéis, dos justos, a habitação de Deus. Ele realiza a inabitação trinitária em nós. O Espírito Santo faz do nosso corpo, do nosso ser, templo vivo de Deus. Nós podemos conferir isso na carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate, glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Então, com esta passagem, com essa palavra de São Paulo, nós vemos com muita clareza o Espírito Santo produzir em nós, a partir da vida entregue de Cristo pela nossa salvação, a habitação de Deus no nosso interior. Isso deve ser algo assim muito relevante, sempre devemos ter consciência disso, de que Deus habita em nosso interior, em nosso íntimo, que nós podemos acessá-lo, não como uma realidade distante, mas como uma realidade tão vizinha, tão próxima a nós, que é mais íntimo e mais interior a nós do que nós somos de nós mesmos. Isto é muito interessante. Irmãos, irmãs, não só as Sagradas Escrituras nos mostram com muita profundidade a ação do Espírito Santo ao longo de toda a história da salvação. A eucologia da igreja, isto é, a reunião dos textos litúrgicos, de orações litúrgicas da igreja, também nos fornecem as características do Espírito Santo ao longo de toda a história da salvação e ao longo da história da igreja. Há um hino muito bonito, que deve ser sempre muito conhecido de nós, que é o Veni Creator. Eu gostaria de encerrar a catequese de hoje com a leitura, com a meditação deste lindo texto que nos demonstra, através de uma linguagem poética, como o Espírito Santo esteve presente em toda a história da salvação e como ele atua, age em nossas vidas. Ó Espírito que a criação suscitas, profundamente repassa os teus fiéis, da graça os enche plenamente nos corações que para ti só criastes. És o Consolador e o Advogado, que o Altíssimo Pai aos filhos deu. És fonte viva, caridade que inflama, unção que santifica e que sara. A quem te invoca, os 7 dons concede.
Tu, ó dedo da destra do Senhor, que as promessas cumpres dos profetas, o lábio dotando de palavra nova. Ilumina, vivifica as mentes, nos corações infunde vontade de amar, nossos cansados membros fortalece com a fé teu doce poder. Dispersa em fuga o adversário antigo, concede já a paz e a alegria, e por ti assim levados à vida certa, evitaremos do mal toda sedução. Dá-nos do bom Pai reconhecimento no rosto de seu Filho feito carne, e a ti, que ambos unes no amor, ouçamos e louvemos para sempre. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.